Muito bem, galerinha da 102.1 da Rádio Liberal FM de Guaporé. Aqui o quadro Olho Vivo Momento com o Melo. Hoje a gente recebe o Alexandre Gimenez. Ô, Glória! Ô, Glória, forte abraço. Até que enfim saiu essa nossa resenha, né, Gabriel? Exatamente. Grande Alexandre Gimenez aí, do Velho Esporte Interativo, que eu morro de saudades. A gente vai bater um papo muito bacana aí nessa tarde aí, aqui na Liberal. Alexandre, Gima, seja bem-vindo aí. Muito obrigado por atender meu convite. Ô, Glória! É isso aí, Gabriel. Obrigado você aí pelo convite, né? Até pedir desculpa que faz tempo que a gente tá para encarreirar logo essa resenha, né? Para a gente consolidar esse bate-papo, fruto da agenda, aí muita correria, etc e tal, mas hoje conseguimos aí concretizar, né, essa resenha. Então vamos bater um papo de carreira, de jornalismo esportivo e do nosso saudoso esporte interativo. Quem viu, viu, hein, amigo? Olha, Alexandre, eu tenho 23 anos hoje, né? Tô para fazer 24 aí. Cara, eu sou um privilegiado de ter visto o esporte interativo. Se eu hoje sou apaixonado por futebol europeu, principalmente, é por conta do esporte interativo. Mas a gente vai chegar nesse assunto logo, logo. Gima, como é que começou a tua carreira aí? Sempre quis ser jornalista, trabalhar com futebol? Como é que foi o início da tua trajetória aí no mundo do jornalismo? Colocar meu penteado para jogo aqui, hein? Bom, seguinte, Gabriel, minha família inteira, né? E quer dizer, inteira não, porque sempre tem uma outra exceção, né? Mas 99% da minha família, Corinthians. Então eu cresci num reduto alvinegro, um reduto de corintiano, e a gente diz que corintiano roxo não existe, né? Porque o corintiano, ele já é roxo, ele já é fanático por natureza, né? Então, eu cresci já nesse ambiente, meu pai corintiano louco me levou no estádio com 4 anos de idade, Gabriel. Com 4 de idade, eu fui no Morumbi, num clássico Corinthians e Palmeiras, né? Então, você vê como já comecei naquela adrenalina. Então, a paixão pelo Corinthians me levou à paixão pelo futebol, pelos esportes. Claro, se eu te falar que eu nunca sonhei em ser um jogador, vou estar mentindo, né? Aliás, a maioria dos jornalistas esportivos tem um pouquinho de jogador frustrado, né? Uma frustração aí por não ter acontecido como jogador profissional. Mas foi assim que eu peguei gosto pelo meu clube do coração, pelo esporte que, pô, fascinante, que eu gosto de praticar, gosto de assistir. E aí, quando eu vi, cara, acho que o caminho foi mais ou menos esse, natural, né? Óbvio que tem todas as etapas, né? De você poder fazer os cursos necessários. Me formei num curso de comunicação social, né? Com ênfase em rádio e televisão. Então, não foi o meu curso inicial, não foi o curso de jornalismo, foi o curso de rádio e televisão. Porque eu queria estar falando de futebol, eu queria estar falando, até usando aí esse dom da comunicação, seja na TV, seja no rádio. E, obviamente, que nos dias de hoje já tem inúmeras outras plataformas, né? Até com essa nova era aí das redes sociais, etc e tal. Então, foi até um campo que se abriu mais ainda aí para o jornalista esportivo, né? Com certeza. Ô, Gimenez, então, como é que foi a sua contratação, digamos assim, pelo esporte interativo? Como é que foi essa sua chegada aí no saudoso EI? Então, bom lembrar que assim, não foi meu primeiro emprego, né? Eu iniciei a faculdade e eu tive que parar por questão financeira, né? Eu fiz Universidade Metodista aqui de São Bernardo do Campo, que é uma faculdade muito boa, que repercute muito aí no mercado, porque ela tem um parque de equipamentos excelente, né? Um dos melhores. Por isso que eu já foquei direto na Metodista, só que num determinado momento eu não estava conseguindo pagar a faculdade, então eu tive que parar essa faculdade. Eu trabalhei por 3 anos no telemarketing, né? Que ao contrário do que muitos falam, né? Foi uma lição de vida, foi um aprendizado para mim extraordinário, né? Principalmente de hierarquia, de ambiente corporativo, sabe? De comunicação direta com o cliente, né? Como se portar na linha, que palavras você escolher, que vocabulário você precisa, enfim. Então, foi um aprendizado excelente, né? Me ajudou muito a conseguir retomar a minha faculdade. E aí, quando eu voltei na faculdade, eu já estava determinado, né, cara? Porque quando você está trabalhando... Desculpa te cortar, era a faculdade de jornalismo ou de comunicação, rádio e TV? Não, então, comunicação de rádio e televisão, né? Comunicação social, ênfase em rádio e TV.
porque eu também gosto da parte dos bastidores, né? Eu gosto muito da parte técnica. Eu, no esporte interativo, eu iniciei, por exemplo, como editor de vídeo e cinegrafista, que são aprendizados que eu tive no meu período da faculdade, entendeu? Então, quando eu voltei a fazer a universidade, né, com a ajuda ali daquele trampo no telemarketing, eu fiquei de olho nas vagas, né, Gabriel? Fiquei de olho no mural, tinha um mural lá de estágios, e quando pintou lá um estágio, eu lembro até hoje, nem citava esporte interativo, né? Porque o esporte interativo é o nome da empresa, mas não é um nome social, né? Não é um nome verdadeiro ali. Então, estava lá, vaga na Top Sports, para editor de vídeo. Só que eles usam o Premiere. E lá na faculdade a gente tem as ilhas do Final Cut, que é um outro programa de edição de vídeo. Sim, são programas parecidos, né, as funções ali, mas não é a mesma execução, não são os mesmos atalhos. Então eu falei, pô, será que eu vou ter dificuldade nisso, etc e tal? Mas não, cara. Fui, me candidatei para a vaga, fiz as provas lá, as edições que me pediram. Eu lembro bem que era para editar uma chamada de 30 segundos do campeonato em inglês, que eu me amarrava. Era uma fase que o Arsenal estava muito bem, era uma fase ali que a gente teve Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, era mais ou menos esse período, né, 2006, 2007. Então, para quem ama futebol, né, cara, as coisas ficam ainda mais nesse tipo de situação, né, futebol europeu já estava mais ou menos buscando o seu espaço aqui no Brasil, então foi mais ou menos que chovendo molhado, né? A gente, quando fala de coisas que a gente gosta, que a gente entende, fica muito mais fácil, né, Gabriel? Não precisa ficar estudando, não precisa ficar ali mergulhar nos livros ou nas pesquisas, porque é uma coisa que naturalmente você já assimilou na carreira, né? Mas foi muito legal e valeu muito a pena, velho. Eu entrei pela porta dos bastidores, pela porta da parte técnica, fazer edição de vídeo, fechar as matérias e também prestigiar lá as externas como cinegrafista. Eu fui aprendendo, né? Na verdade, a melhor faculdade é a parte prática do trampo, né? A parte prática do trabalho mesmo. Então, aprendi bastante coisa na faculdade, mas a minha principal faculdade mesmo de aprendizado foi no esporte interativo, sem sombra de dúvidas, velho. Com certeza. Você citou aí futebol 2006, né? Os nossos times aí, Gimenez, eles talvez fazem a maior rivalidade interestadual do país, né? Que é Inter e Corinthians. Então, 2006 aí foi um ano que eu guardo com muitas lembranças aí, né? Inclusive, Barcelona do Ronaldinho, que você citou, também está guardado aí com muito carinho aí nas lembranças. Você citou Muito também a legal. questão do E esporte. assim, ô Gabriel, vou te falar, é difícil você pegar uma rivalidade interestadual, né? Claro que as maiores rivalidades são locais. Grenal, barbaridade, Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo, pô, no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, Bahia e Vitória, enfim, cada praça tem a sua rivalidade, isso é normal. Agora, tá para nascer uma rivalidade interestadual tão grande quanto Corinthians e Inter. Eu sei que ultimamente ela foi mais, como é que eu posso dizer, potencializada, né? Mas já é histórica, velho. Desde aquela final de Brasileirão, né? Que o Corinthians acabou sendo derrotado na final para o Inter em 76, depois de fazer história na semifinal contra o poderoso Fluminense, a invasão corintiana lá no Maracanã. Mas, de fato, Brasileirão 2005, episódio do Tinga, Copa do Brasil 2009, aquela história lá do DVD, lá na véspera da final da Copa do Brasil. E de lá para cá é uma atrás da outra, né? Inclusive agora recentemente com aquela baita polêmica envolvendo o Edenilson com o Rafael Ramos, enfim, é um jogo que mexe mais ainda aí com os corações, né? Mexe bastante com as emoções, não tem jeito. Teve o Yuri Alberto também agora, né? Que ele estava palavrado, digamos, com o Inter, e o Corinthians chegou e levou ele. Inclusive, até teve uma polêmica dele falando em DVD e tudo mais. Eu acho o seguinte: se é a rivalidade marcada pela brincadeira, saudável, vocês, digamos assim, os corintianos contra os colorados, de uma forma legal, beleza. O que não pode acontecer é o que está acontecendo não só na questão, a rivalidade interestadual, qualquer tipo de jogo hoje, né, que é a questão da violência. Isso é muito ruim. Inclusive, você presenciou, então, ontem, Corinthians e Santos, né, naquela barbaridade que aconteceu na Vila Belmiro. Mas, enfim, né, Gimenez? Foi complicado. Citou o esporte interativo como um aprendizado.
E eu gosto muito de ouvir as histórias do Henning, do Rafael Oliveira. Para mim, a história dele é sensacional, porque vocês começaram, digamos, não digo embaixo, mas atrás das câmeras, né? Fazendo outro tipo de trabalho. Como é que foi para você esse início? E depois, quando você chegou a apresentar um programa? E aí não é puxa-saco, não. Para mim, o melhor apresentador de programa que eu já vi na imprensa esportiva brasileira se chama Alexandre Gimenez. Não é Que puxa-saco, isso. não. Pô, Inclusive, valeu. inclusive, inclusive a questão de Obrigado. pré-jogo. Cara, o pré-jogo que vocês faziam era espetacular, né? E tinha você e o Leonardo Baran, às vezes Muito bom. era uma troca, digamos assim, às vezes era muito legal de esporte interativo, inclusive, Jimenez, o programa Jogando em Casa, cara, eu morro de saudades até hoje. Até hoje eu morro de saudades daquele programa que você participava. Mas enfim, como é que foi, Jimenez, chegar a ser apresentador do esporte interativo? Pô, primeiro, Gabriel, muito obrigado aí pelas palavras, viu, cara? Fico muito feliz aí que, de fato, a gente sempre fez um trabalho ali de 100%, né? De corpo e alma, né? O esporte interativo era isso, era a vida dos funcionários, não era só uma empresa que você ia, trabalhava e depois ia embora. Então, era realmente uma família, era um astral diferente. O público do esporte interativo percebia isso, né? Tinha essa sensibilidade até na relação entre os apresentadores, Uhum. comentaristas, narradores, que era meio um clima diferente das outras emissoras, não tinha aquele clima mais engessado, mais formal, né? De Uhum. um ambiente corporativo. Não, lá a gente era 100% verdade no ar, do mesmo jeito que a gente agia nos bastidores, a gente agia também em frente às câmeras. Talvez aí que more o grande segredo, né? O porquê que Uhum. o esporte interativo teve um momento tão bacana. Aí foram. Eu fiquei exatamente no período de duração, né, da TV Esporte Interativo, que nasce em 2007 e acaba morrendo em Uhum. 2018, né? Então foram 11 anos mágicos, 11 anos que o público guarda até hoje com o maior carinho, né? E é o que eu te falei, para mim, eu queria entrar nessa barca. Não sei como, mas de alguma forma que se eu tivesse lá dentro, eu já ia conseguir me localizar de acordo Uhum. com as minhas intenções, com o meu objetivo de carreira, né? Então, a porta que abriu para mim foi essa, foi de ser cinegrafista, foi de ser editor de vídeo, e eu procurei ser o melhor editor de vídeo lá da emissora, ou o melhor cinegrafista, entendeu? E aprendendo na prática, a gente aprende a teoria, mas na prática a teoria é outra, né? Então é muito legal aprender na prática, que conta a execução, o produto final é o que vale, é o que importa, independente do caminho que você tomou para entregar aquela matéria. Se você conseguiu finalizar, cara, do seu jeito, da sua forma, é isso que basta, entendeu? E assim, como era teimoso, eu ia nos treinos com a câmera para fazer sozinho, a gente tinha uma equipe muito pequena, né? O início do canal, Uhum. a gente tinha pouca estrutura. Eu comecei de teimoso, Gabriel, a me gravar. Eu fazia o que a TV me pedia, que era gravar coletiva, era gravar imagens do treino, né, para depois fechar a matéria, mas eu também me filmava nas passagens, né? Que é a passagem, é aquele momento que aparece o repórter com o microfone, que ele Uhum. vai fazer um link, que ele vai chamar uma sonora, que ele vai chamar para o assunto principal ali da matéria. E aí eu fui me soltando, eu fui gravando mais de treino, mas eu mandava lá para o pessoal do Rio, né, onde fica a matriz, que eles aprovariam ou não a minha imagem. E aí, conforme foi passando o tempo, na insistência, é o que eu falo, persistência é tudo, desde que você persista, mas remando para o lado certo, correndo, né? Uhum. Certo? Não adianta persistir e continuar fazendo as coisas erradas. Não, eu persistia, mudava aqui, mudava ali, o que está faltando, o que não está, até que quando me autorizaram, velho, quando me deixaram aparecer, nem que seja ali 10 segundos, 15 segundos, para mim foi uma baita realização, né? Eu nem imaginava tudo que viria depois, né? De, por exemplo, comandar vários programas do estúdio, fazer viagens internacionais e tal. Eu só queria fechar a matéria ali no Parque São Jorge, né? Que eu lembro até hoje, o primeiro treino, olha o destino como é caprichoso. O primeiro treino que eu cobri, Gabriel, foi do Corinthians em crise, faltando lá 3 rodadas para acabar o Brasileirão de 2007. Então, olha que destino caprichoso. Meu primeiro ano na imprensa foi o ano que o Corinthians caiu.
E caiu aí no Sul, no jogo contra o Grêmio ali, né? Enfim, um trauma absurdo. Mas se eu não parei ali, cara, se eu não desisti da profissão ali, é porque realmente não tinha mais para onde correr, entendeu? Certo. Como é que é a relação hoje com os colegas da época, o Reni, Jorge Igor, Rafael, Vitor Sérgio, como é que é? Tem um grupo de WhatsApp ainda de vocês ou não? A gente tem um grupo do futebol ainda, que a gente foi tricampeão da Copa Imprensa, né? Copa Sérgio, que é realizada lá no Rio de Janeiro, depois de apanhar muitos anos, depois de perder título na final, etc e tal, a gente conseguiu encarreirar 3 títulos seguidos e temos um grupo, sim. É claro que nessa correria do dia a dia, né, cara, a gente vai perdendo contato com muitos. Não é a mesma relação que eu tinha, por exemplo, quando eu morava no Rio, quando eu frequentava o estúdio da TV todo santo dia, né? Mas resta amizade com muitos. Ainda falo direto com o Bruno Formiga, meu parceiro, inclusive está morando aqui em São Paulo. O Luiz Felipe Freitas também, a gente sempre teve uma relação muito legal ali de amizade. Jorge Igor, enfim, é muita. Rafael Oliveira, que para mim sempre foi uma referência, cara. O Rafael Oliveira, infelizmente, ele acabou saindo do esporte interativo, na minha opinião, muito cedo. Ele não pegou o boom, o momento áureo do esporte interativo, né? De poder fazer as coberturas em loco, de mandar a equipe para a Europa para fazer o pré-jogo, etc. e tal. Não, o Rafael acabou saindo lá em meados de 2012, 2013, sendo que o tempo de ouro do EI, claro que todo o tempo a gente guarda com carinho, né? Mas ele acabou não pegando essa fase, digamos assim, das vacas gordas. Mas desde o primeiro minuto que eu assisti esse moleque, ou trabalhei junto, apresentando, a gente tinha muitos programas lá, você, telespectador, vai lembrar. A gente tinha o nosso Febre de Bola. O que era o Febrão? O Febrão ele começava 8 da manhã de sábado com o jogo do campeonato alemão, aí daqui a pouco já tem o jogo do campeonato português, aí tem o campeonato inglês, etc e tal. E entre um jogo e outro, a gente estava lá, ou fazendo um pré-jogo, ou trabalhando uma outra pauta. Vamos falar de futebol brasileiro, vamos falar de outra coisa, vamos falar do campeonato espanhol que está chegando, etc e tal. O Rafa sempre deu aula, porque era muito tranquila a forma dele se expressar, né? Ele se posicionou com clareza, né? Inteligente, um cara que fazia uns comentários ali, pô, cirúrgicos e de uma maneira dele, né? Uma calmaria, uma tranquilidade, uma serenidade. Então é um cara que eu sempre procurei andar junto, é um cara que eu sempre procurei aprender, porque a gente tem que aprender com os bons, né, Gabriel? É sempre legal ter referências para você analisar qual é o caminho a seguir e diminuir o número de erros, né? Esse é o caminho. Então, pô, e vamos combinar, né? Tanta gente boa que passou no esporte interativo, né? Por isso que eu falo de faculdade. Se você pegar hoje o mercado, pô, falei do Rafael Oliveira, monstro, tá aí, pô, aproveitando várias oportunidades aí que o mercado apresenta para ele. Pô, a gente tem a Bárbara Coelho, pô, Bárbara parceira, boleiraça, pô, entende demais de futebol, né, para calar aquele mito lá. Pô, uma mulher que entende demais de futebol que muito homem, tá ligado? E a gente sabe como é difícil para ela se consolidar nesse mercado, que tem a maioria homem, né? Bárbara Fera também é outro que não pegou o tempo áureo do esporte interativo, mas o destino já estava traçado, né? Hoje ela é uma das principais apresentadoras do Brasil, né? Na Rede Globo. Pô, posso citar Roberta Barroso, também comecei com ela, repórter da ESPN Brasil, Fernanda Gentil, que nunca assumiu muito esse passado de esporte interativo, mas está na veia dela. Ela começa sendo repórter do esporte interativo até depois chegar no entretenimento. Aliás, até voltou, né? Pro esporte agora. Me parece que ela voltou ali, tá lá na turma da Cazé TV. Sem falar o pessoal da Cazé, né? Eu conheço o Gordo há 1.000 anos. O Casimiro, meu amigo, faz uns 10 anos, e eu lembro que desde o início eu falava: você é o Faustão da nova geração. Isso lá no início, tal, porque é um cara carismático, né, cara? É um cara irreverente, é um cara debochado, engraçadíssimo. E é outro também que está colhendo os frutos aí de algo que ele plantou lá atrás, entendeu? Até achei que foi demorado, viu, Gabriel? Esse reconhecimento em torno do Cazé. Não sei se o pessoal da TNT não estava muito ali nessa ideia e aos poucos foi comprando esse barulho,
Mas, de fato, o Casimiro é um cara que era para estar estourado já há muito mais tempo. Mas tudo no tempo certo, né, cara? Tudo no tempo certo, e ele está aí, nesse momento, certamente colhendo os louros ali do trabalho dele. Com certeza, eu acompanhava direto ali ele com o Pedro Certezas. Me falha a memória agora o nome do programa que eles faziam um monte Era o de de Sola, eles tinham um canal de de Sola. Sola, sim, de Com Sola. O certeza de Sola é isso também. mesmo. Engraçadíssimo, sangue bom, tem o astral do Carioca ali, acho que casou bem também com o Luizinho, Luiz Felipe, tem mesmo essa cara aí, essa pegada. Pô, Guilherme Beltrão jogava bola com a gente também, né? O Beltrão que hoje também está brilhando aí na Cazé TV. Então, cara, se a gente ficar aqui pensando, por quantos e quantos talentos não passaram por esse período aí do esporte interativo, né? Então, até por isso que 6 anos depois do fechamento do canal, né, do encerramento das atividades, até hoje a galera lembra com muito carinho. Tem uns vídeos muito engraçados no YouTube, de vez em quando eu me pego assistindo também, sem querer, ali no carrossel, aparece, né, os melhores momentos, os momentos mais marcantes do esporte interativo e tal. É bem legal, bem legal. Infelizmente, hoje o sentimento do esporte interativo que nós, eu digo, o telespectador tem é saudade, né? Esse carisma de vocês aí, a forma de vocês trabalhar. Eu digo assim, olha, se eu gosto hoje de futebol europeu, é por conta do esporte interativo, porque na época não tinha, claro, tinha ESPN, mas era TV, digamos, paga. O esporte interativo era na parabólica, cara, né? Era um negócio incrível. Isso é o Futebol o tempo melhor. inteiro. Essa é a melhor parte do esporte interativo, cara. Quer um sinal para o povo. Parabólica não é aquela parada de pô, uma assinatura que você gasta uma grana, que nem TV a cabo, né? Hoje em dia, aliás, nessa era dos streams, tem que pagar tudo, né? Tem que pagar para ver a Libertadores, tem que pagar para ver o Brasileirão, tem que pagar para ver a Copa do Brasil, enfim. O legal era isso. E quando a gente fazia viagens para o interior de São Paulo, ou principalmente para a região Nordeste, que a gente fazia uma cobertura de Copa do Nordeste maravilhosa, né? Tratava tanto que surgiu o apelido, né? Lampions League, porque a gente começou a dar atenção para o futebol nordestino do mesmo jeito que a gente dava para o futebol europeu, entendeu? Então as viagens que a gente fazia para o Nordeste eram surreais. A gente teve a primeira edição lá da nova Copa do Nordeste de 2013, que foi Campinense e Asa. A gente foi de carro de Arapiraca, Alagoas, até Campina Grande, na Paraíba, passando por inúmeras cidades, e você pensa que, pô, cidade pequena, praticamente sem muita infraestrutura, né? Rua, nem asfalto tem na rua, mas tem parabólica, velho, e tem resenha, os caras já te olham, a grande responsabilidade de trabalhar com TV, principalmente, ou agora nessa época dos influencers, né? É porque não parece, mas tem gente que te trata como um amigo, né? Como, sei lá, um cara que você está vendo todo dia, está entrando na casa das pessoas ali por meio da televisão, falando ali as suas groselhas, mas é diário, é um encontro diário. Então, é isso que era legal. Pô, os caras vinham e falavam com a gente. Eu lembro que essa viagem fui eu e o Vitor Sérgio Rodrigues, né? Que já era o principal comentarista da casa. E os caras vinham com carinho, trocar uma ideia. Pô, vocês alegram aqui a nossa noite com a resenha, sabe, com o bate-papo, com esse programa aí do Jogando em Casa, que é maluquice, etc e tal. Então, isso foi demais. Você chegar num público que é carente, né, velho? Um público que já não tem muita opção de lazer ali. E parabólica, nos grandes centros, não sei como é em Porto Alegre, mas falo por São Paulo, Rio de Janeiro, é muito difícil, velho, na capital você encontrar parabólica. Agora, se afasta um pouco do centro, vai para o interior, vai para uma cidade menor, a quantidade de parabólicas é um negócio estrondoso. Por isso que eu acho não, né? Eu tenho certeza. O esporte interativo tem um momento maravilhoso na época do IMAX, que entrou na TV a cabo, entrou na net, fez toda uma campanha, mas eu estou convicto que o melhor momento e o grande pulo do gato do esporte interativo para rumo ao sucesso, né, foram as parabólicas. Foi essa questão de você chegar num público de massa, né, velho? De massa. Você chegava numa cidade lá, você via lá um mar de parabólicas, aí você fica pensando, pô, esse cara aí que tá com essa parabólica no telhado tem todas as condições de assistir os nossos programas. Até porque que canal esportivo de graça oferecia
o que o esporte interativo ofereceu, né? Que é o que você falou, pô, campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato português, teve a época do argentino, tem Champions League, então assim, velho, foi meio que entregar um conteúdo de primeira para um público que não tinha esse acesso a conteúdos dessa natureza, entendeu? Então, acho que isso aí foi o grande diferencial e foi o que alavancou o esporte interativo aí para poder se sustentar aí nos anos seguintes, né? Sem dúvidas, você falou tudo. É por isso. Era um canal aberto esportivo. E passava, como você disse, inglês, italiano, alemão, português, o argentino, a Copa do Nordeste, jogos das seleções também europeias. Gimenez, não é mentira não, mas os jogos aconteciam às vezes às 8 horas da manhã e tal, sábado. Cara, eu acordava às 6 da manhã para me preparar para assistir o jogo, porque eu não conseguia dormir. De fato isso, não conseguia. Aí ligava lá no pré-jogo, tava os outros comentaristas. Um comentarista que não foi citado aqui, cara, e eu acho que ficou um pouco distante, e eu acho uma pena. Felipe Rolim. Cara, esse cara tem uma super inteligência, poderia estar mais aberto, digamos assim, mas ele passou pela DAZN recentemente, mas é um Então, cara aí que tá. super bacana. Cara, é até difícil ficar citando o nome, porque eu sabia que eu ia esquecer um ou outro. Pô, Rolim, parceiro, também tricampeão da Copa Imprensa no Rio lá com a gente chamava ele de pedalada, né? Porque o Rolim joga bola, velho. O Rolim joga bem, ele era o nosso camisa 10 lá, classudo, habilidoso. E assim, eu quando conheci o Rolim, era a época que o Esporte Interativo tinha uma parceria com o Diário Marca. Diário Marca é um dos principais jornais da Espanha, né, especialmente de Madrid, e eles vieram para o Brasil, e eles criaram lá o Diário Marca Brasil. E vários comentaristas do EI tinham as suas colunas. Né? Eu lembro bem o Felipe Rolim era o especialista no cálcio, e eu comecei a acompanhar de perto o campeonato italiano, as informações, os bastidores, lendo a coluna dele. Eu trabalhava em São Paulo no Esporte Interativo já, e ele estava ali como comentarista no Rio de Janeiro, então eu não conhecia ele pessoalmente. Então já tinha essa admiração antes de conhecê-lo. E ele, pessoalmente, então, é exatamente isso aí que você falou, o cara entende muito, principalmente de campeonatos europeus. Ele está agora no nosso futebol, né, que é também uma aposta dessa nova era aí de plataformas de transmissão, e que eu torço pra caramba aí para dar certo. O nosso futebol está transmitindo aí Série D e Série C do futebol brasileiro. Inclusive, no canal que eu trabalho como setorista do Corinthians, aqui em São Paulo, que é a Central do Timão, a gente tem também um programa lá na grade do nosso futebol, entendeu? Então é importante também estar abraçando aí essas outras possibilidades aí. Hoje em dia, né, Gabriel? Quanto mais você é visto, melhor, mais você é lembrado, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente faz uma gravação na Central do Timão, né? Aliás, galera, se possível, prestigiar o nosso trabalho, seja no Instagram, seja nas outras redes sociais, mas impressionante. Hoje a gente faz trabalho para o TikTok, a gente faz um trabalho especial para o Instagram, que é fazer os vídeos na vertical, entendeu? Para padronizar, isso dá mais engajamento, isso dá mais audiência do que, por exemplo, você fazer um vídeo na horizontal e publicar no TikTok, no Instagram. Entendeu? Não, na horizontal a gente vai colocar na nossa rede do YouTube, entendeu? Ou do Facebook, que seja. Tem Quai, que é uma nova rede também que, pô, tá dando super certo. Hoje em dia, velho, para quem tá no jornalismo, para quem tá no entretenimento, tem que abraçar as mais diversas oportunidades e possibilidades. E o que a gente tem de possibilidade hoje tá aí, né, velho? Você tendo um smartphone, um acesso à internet, é aquilo, né? Eu cresci com aquela frase, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Mas quem que tinha uma câmera? Pô, vou ter que comprar uma câmera lá, não sei aonde, vou lá na Santa Ifigênia, que é um centro comercial aqui de São Paulo, muito forte nos produtos eletrônicos e tal. Hoje não, pai. É o celularzinho e você ali deixar a sua imaginação vagar, sem nenhuma estrutura, você pode fazer um vídeo muito mais visto do que uma produção de Hollywood, né? É questão de usar a criatividade mesmo. Com certeza. Jimenez, nós estamos, digamos, falando da felicidade que era o esporte interativo. Porém, infelizmente, ele acabou com uma grande tristeza, né? Hoje é a TNT, então mudou muita coisa. Aquele esporte interativo, para mim, ele não existe mais. Ele acabou mesmo.
E como é que foi a sua saída? Foi junto com outros profissionais? Como é que foi para você ver o final do esporte interativo? Momento muito triste, né, cara? Porque não é quando não é esperado, vem aquele choque, né? Foi um choque, porque vi muitos amigos perdendo emprego, né? Muita gente boa, muita gente talentosa que acabou ficando pelo caminho, né? A forma também como tudo foi comunicado ali, meio atabalhoada, né? Eu estava escalado ao longo do dia inteiro ali, tinha 2 programas para apresentar, e no período da manhã recebi uma ligação dizendo que ia ter uma reunião, um comunicado importante, mas até aí você nunca pensa que é o pior, né? E a forma que foi comunicado lá é que acabou, o sonho acabou, o canal vai sair do ar e as pessoas estão todas demitidas. Esse foi o comunicado. Posteriormente, é que a gente tomou ciência de que, pô, teve umas 200 demissões, 300 demissões, mas o projeto ia continuar. Muitos iam continuar, né? Muitos iam ser mantidos no elenco. Então, foi isso que deixa realmente chateado. Mas faz parte, né? Ambiente de trabalho é isso. Um dia você tem utilidade, num dia você é o melhor do mundo, no outro dia você pode ser descartado, a empresa, de acordo com a decisão dela, da diretoria, pode abrir mão de um ou outro funcionário e a gente tem que encarar isso da melhor forma possível, né? Eu só fiquei chateado mesmo pela maneira, né? Nada contra, os caras podiam realmente escolher quem eles quisessem escolher, mas a forma como tudo foi comunicado não foi respeitoso, não foi a forma ideal, foi constrangedor, foi humilhante. Você entrar com um crachá ali, procurar uma salinha, como se fosse a porta dos desesperados, né? Pô, quem está na porta Uhum. 1 vai continuar, quem está na porta 2 está sendo demitido, né? Mas eu prefiro guardar comigo os momentos bons, né, que superam esse momento ruim que foi o fim do casamento, né? É que nem quando você termina um relacionamento. Não dá para ficar na cabeça só o momento da briga e da separação, não. Lembra os momentos bons. E foram muitos momentos bons, né, Gabriel? Que a gente pode, por exemplo, como numa oportunidade como a de hoje, de agora, tá trocando uma ideia, tá conversando e relembrando com carinho ali daquele período. É mesmo com um final, digamos, triste, o que vale mesmo são, digamos, assim como eu, os viúvos, né, do esporte interativo, Sim. né? Os amantes do esporte interativo, porque sempre quando eu vou falar que eu gosto de futebol e principalmente o europeu, eu vou citar o esporte interativo. Ô, Jimenez, para a gente concluir a nossa conversa, qual que é a sua opinião da tua trajetória? O que você planeja para o futuro? Como você se enxerga hoje como jornalista esportivo? Ou jornalista no modo geral também? Sim, sim, não. Hoje em dia você tem que ser um pouco de tudo, né? Aquela história que eu falei de entrar como cinegrafista ou como editor de vídeo, olha só Uhum. como foi maravilhosa. Olha que oportunidade. Porque hoje, cara, se você quer se dar bem no meio da comunicação, no meio das redes sociais, né, etc. e tal, da inclusão digital, queira ou não queira, você tem que ter uma boa noção dessas duas funções, que é cinegrafismo e edição de vídeo, né? Queira ou não queira, pô, se eu não tiver a menor noção de como filmar, de como fazer uma gravação, meu vídeo vai ficar ruim, né? Uma técnica de iluminação, entendeu? A Uhum. questão do foco, a questão do zoom, acertar tudo isso ali, a luz, como é que tá. Então, isso aí foi importantíssimo ter essa noção de ser câmera, né? De executar esse papel de cinegrafista. E de editor de vídeo também, velho. Hoje eu descobri, hoje não, né? Mas recentemente, eu tenho editado tudo se for uma edição mais simples, eu edito tudo no celular, né? Tem um programa grátis, chama CapCut. A Uhum. galera conhece. Grátis, leve, você faz a edição tudo ali no celular, sem precisar de uma ilha de edição. Se for uma edição mais trabalhada, aí eu abro meu computador, aqui, meu notebook, faço no Premiere, etc e tal, beleza. Uhum. Mas hoje você tem que ter noção de edição, você tem que ter noção também de como ser um bom cinegrafista, né? Para poder executar o serviço da melhor forma, né? Entregar um vídeo de qualidade. Eu, assim, cara, eu sou muito grato por tudo que já aconteceu na minha carreira, na minha vida, mas eu sou ciente de que eu ainda estou começando. Tem vários dinossauros aí da imprensa, com 40, 50 anos de carreira, e que eu tenho que aprender muito com eles, né? Que eu tenho que aprender muito com esse mercado atual também, que é um mercado que vai mudando, vai sendo modificado. Pô, cara, 10 anos atrás, a gente não vivia
essa era de Instagram, por exemplo, acho que nem sei, o Instagram deve ter surgido de 2015 para cá, né? Não lembro exatamente quando que foi, mas é uma das plataformas hoje mais usadas, que mais se capitaliza, né? O TikTok. O TikTok é o quê? 5 anos para cá. O que será do amanhã? A gente não sabe, muita coisa nova está chegando, né? E são novos desafios para que você siga aí aprendendo, se reciclando, né? Você também sempre procurando aí ter a sua identidade, isso é importante. Correr um pouco da vala comum, do lugar comum, você ter a sua originalidade, você ter a sua pegada de dar, porque talvez foi isso que marcou muito na minha trajetória como apresentador, né? Que eu sempre procurava fazer alguma coisa diferente, incorporar alguma coisa da minha personalidade ali no ar, seja um bordão, que nem você brincou aí, o Glória, ou forte abraço, e por aí vai, porque isso ajuda muito a você se diferenciar dos outros, né? E hoje eu estou vivendo uma vida, eu ainda trabalho como jornalista esportivo, obviamente, mas eu estou entregue à minha paixão pelo Corinthians, porque eu estou falando sem receio. É complicado você apresentar um jogando em casa e um ou outro pode não compreender bem isso. Pô, o cara, ele assume que é corintiano, que absurdo, tal. Mas eu sempre prezei pela verdade, pela credibilidade, do que por essa coisa de, pô, eu sou imparcial, eu torço pro Guarani. Não, eu torço pro... Que nem aqui em São Paulo tem torcedor do Mojimirim, torcedor da Portuguesa na imprensa, né? Mas quem acredita, cara? Quem acredita? Todo mundo tem um clube do coração. E é essa paixão que aproximou o ser humano do futebol, do universo do jornalismo esportivo. Então não tem para onde correr, né? Então, como hoje a gente está no público mais segmentado, então não tem mais aquele receio, né, de assumir o lado corintiano. É lógico que eu faço jornalismo. A gente vai na entrevista do Lucha ontem, fizemos uma coletiva ali do Vanderlei Luxemburgo, zona mista com os atletas, sempre o trabalho jornalístico, mas nichado, né, como a gente diz. Nesse caso da Central do Timão, é de corintiano para corintiano, ou de corintiano para quem quiser informações do Corinthians, né? Em breve vai rolar um Inter e Corinthians, se você quiser as informações do adversário do Inter, é na Central do Timão que você vai ter as informações, né? Grêmio e Corinthians também ainda não foi no primeiro turno, né? Aliás, Gabriel, se tudo correr bem, estarei aí no Beira-Rio e estarei aí na Arena do Grêmio. O Beira-Rio eu já fui algumas vezes, né? O Olímpico também. A Arena do Grêmio eu nunca fui. Então, tô louco para conhecer esse estádio. E é o que eu te falei, futebol, cara, são experiências. Futebol é diversão e nada se não tem preço, velho. Você curtir um dia de futebol, seja um domingo, né, que é o dia mais família, ou uma quarta-feira à noite, poder conhecer estádios novos, torcidas novas, né? Porque eu me amarro em ver uma torcida adversária, né? Aqui em São Paulo a gente vive uma ditadura de só uma torcida poder ir para os estádios, né? Em clássicos. Ontem, por exemplo, Santos e Corinthians. Não tinha corintiano. E olha só, deu no que deu. Então, será que a questão é essa mesmo? Será que esse é o caminho? Tirar a torcida adversária do jogo? Eu penso totalmente o contrário. Porque eu vejo aí o Grenal com duas torcidas, eu vejo no Rio de Janeiro, que é o único lugar hoje que consegue dividir praticamente meio a meio. Eu te falei, né, que meu primeiro jogo foi Corinthians e Palmeiras no Morumbi, 50% de palmeirenses, 50% de corintianos. No Rio, tem clássico no Maraca, 50% Flamengo, 50% Fluminense, ou o Vasco, ou o Botafogo, enfim. Isso que eu acho legal do futebol do Rio de Janeiro, cara. E isso está se perdendo. Cada vez mais a gente está vendo o quê? Ah, vamos só 10% dos visitantes. Aqui começou assim, 10% para visitante, depois passou para 5%, e hoje é 0%. Isso não é legal. Para mim, a festa da arquibancada, ela é tão ou mais importante quanto que acontece dentro das quatro linhas, né? E eu sempre ficava de cara ali, de ver a torcida adversária, até dar uma conectada, essa torcida não grita nada, ou, pô, esses caras aí são bravos, hein? Esses caras aí não calam a boca um minuto. Então, é uma questão que ela impacta muito hoje no mundo da bola, né? Especialmente nas praças onde não se pode ter duas torcidas num jogo só. E, meu amigo, se o Estado não puder realizar, né, oportunizar uma partida com duas torcidas, é a falência total, sabe? Eu peguei minha mulher me traindo no sofá, eu vou trocar o sofá, né? Não, cara, tem que cuidar do negócio.
como tem que ser feito. Eu acho que tem que ter punição, tipo ontem. Aí você vai ter a punição ao Santos, vai ter a punição para a torcida, de modo geral. Mas e o fulano que tacou a bomba? E o cara que riscou lá o rojão e atirou? Esse cara não pega nada. Ele vai esperar os 10 jogos, lá sei lá quantos jogos o Santos vai pegar, né? E depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Eu acho que, beleza, tem que punir o Santos, tem que punir a torcida, tem que fechar o estádio lá, que não ofereceu a segurança necessária, mas tem que punir o indivíduo, tem que parar com esse papo aí de que sempre a culpa é da Vila, a culpa é do estádio lá, né? Então vamos fechar o estádio, o Santos vai jogar lá no interior e vida que segue. Não vai estar resolvendo nada, vai estar empurrando a sujeira aí para debaixo do tapete. Mas a gente acredita, né, cara? A gente é bem saudosista e bem otimista também de que, pô, será que dá para piorar, Gabriel? Não é possível, né? Eu acho que tem muita margem para melhora aí, muita margem para melhora, só que a gente está tomando um caminho aí meio complicado, né? De elitizar os estádios, tirar o povão de dentro ali das arquibancadas, não tem mais ingresso popular, né? Se tiver, você me corrige aí, se no Sul tiver ainda os ingressos populares, Gabriel, aqui você não vê mais ingresso popular, no Rio também não, no Rio tinha geral, a geral era R$ 5, o povão estava dentro do Maraca. Aqui em São Paulo a gente tinha o tobogã no Pacaembu, que era aquela arquibancada atrás do gol. Eu já paguei R$ 5 também, sem mentira nenhuma. R$ 5 você comprava o ingresso para entrar no jogo. Hoje a gente não vê isso. Então, é um eterno desconhecido, né? O futuro do mundo da bola, né? Ainda mais depois de episódios como os de ontem. Mas fazendo a nossa parte, já basta. Se cada um fizer a sua parte dentro do estádio, eu nem ia precisar ficar falando aqui nada, porque não tem segredo, né, velho? Não tem segredo. Lugar de bandido é na cadeia. Lugar de torcedor que quer curtir, que quer extravasar, que quer ali se divertir, né? Quer fazer a sua festa junto com a sua torcida, junto ali com o seu time do coração. É esse cara que tem que ter espaço no mundo da bola. Agora, a bandidagem tem que ser tirada de lado. Mas se não punir o indivíduo, esses caras vão continuar frequentando arquibancadas, como já frequentam há muito tempo, né? Por exemplo, Gabriel, incidente do Grêmio há 2 anos, daquela quebra-quebra no VAR e tudo mais. Qual foi a punição? Você lembra? Foi alguns jogos, eu acho. Punição em grana em alguns jogos, mas assim, teve recurso. Resumindo, Sabe? Gimenez, não aconteceu nada. Não teve nada. Entendeu, velho? Entendeu o que eu tô falando? Pô, teve um cara esse ano que invadiu o gramado com uma criança de colo, um torcedor do Sport Recife, se não me engano, né? O cara invade um campo com. Era o jogo do esporte ou eu tô viajando? Era do Inter? Não, era o Inter e Caxias, Era o cara Inter, pode invadiu. crer, viajei. Era um torcedor colorado que entrou com uma criança de colo e, na maior naturalidade, foi agredir o juiz. Aí eu te falo, qual foi a punição? Eu vi lá que esse cara foi proibido de frequentar o estádio por 10 jogos. É? Isso é uma punição à altura? Isso é uma punição à altura? Tá brincando, isso não pode ser uma punição à altura. Esse cara tem que ser vetado de estádio, sei lá, por 5 anos, pelo resto da vida. Uma pessoa que leva uma criança para agredir qualquer que seja, um jogador ou um juiz, esse cara tá preparado para ser pai, velho? E essa criança que pô, testemunhou tão cedo, tão jovem, um episódio de violência lamentável como esse. Eu falei dos gremistas lá, os caras devem estar frequentando a Arena do Grêmio até hoje. Então, resolveu? Será que resolveu? Se o Grêmio tomar um sacode aí num Grenal, esses caras vão ficar na boa, porque, ai não, se a gente invadir, o clube vai perder o mando. Eles não estão nem aí, entendeu? Assim como os do Santos ontem, lá da torcida organizada do Santos, a torcida jovem, que tem um trabalho maravilhoso de escola de samba, etc e tal, é uma torcida antiga, mas que, assim como toda torcida organizada, ou assim como todo o departamento, né, tem gente boa e tem gente ruim. E ontem a gente ruim acabou se consolidando e atropelando as outras pessoas que foram lá só para assistir o jogo e torcer pelo Santos, né? Aí, assim, vai pegar mando de campo, Santos vai perder o mando, o Santos não vai poder mandar o jogo na Vila, ou se for na Vila vai ser portões fechados, e esses caras que atiraram as bombas, assim que liberar o portão, eles estão frequentando novamente a arquibancada, né, velho? É uma pena, né, Gabriel? Mas também aquilo, a gente também não pode resolver todos os problemas do mundo, né?
A gente torce, de ver qual que pode ser o caminho, mas somos praticamente impotentes, né? A gente fica meio de mãos atadas aí, esperando uma solução milagrosa aí do poder público, né? O caso, tu tem que punir o CPF, né? Não só o CNPJ. Você citou aí Perfeito. que a questão dos ingressos, no caso do Inter, tem alguns setores aí que tem o sócio torcedor, então paga 10 a 20 reais e tal. E o Grêmio é mais difícil porque o Grêmio não tem a administração do estádio, é da OAS, então é bem mais difícil para eles promoverem uma promoção em relação aos ingressos. E no caso da violência, Gimenez, um dia anterior do Santos, teve aquela situação lamentável que a delegação do Corinthians teve que voltar para São Paulo, por questão de segurança, não conseguiu descer, Então, não conseguiu descer do aí você ônibus. vai ver. Assim, o que aconteceu na chegada do ônibus? Tinha um grupo de torcedores ali que queriam xingar, que queriam se manifestar negativamente pela fase do clube, etc e tal. Eu sou da casa do... Pô, se ficar só no xingo, se ficar só no palavrão, beleza. O problema é se voar cadeira, se voar pedra, se voar bomba, que nem voou ontem, etc e tal. O que torna essa história um pouquinho mais estranha, viu, Gabriel, é que a Polícia Militar soltou uma nota ontem dizendo que havia segurança para os jogadores descerem. Então, a polícia disse que não houve nenhuma intervenção porque não houve nenhum tipo de incidente, não teve pedra, não teve rojão, não teve bomba. Então, assim, eu estou falando com base nas imagens que eu vi e da nota oficial da Polícia Militar, né? Eu acho que o clube soltou uma nota ali também, lógico, vem do lado do clube, se sentiram acuados, se sentiram ali ameaçados, deram meia volta e foram embora. A Polícia Militar solta uma nota dizendo que eles não desceram porque eles não quiseram, porque não aconteceu nada. Então, é o que eu falo, não falam a mesma língua. Então, se os clubes não estão falando a mesma língua da segurança pública, acontecem coisas como aconteceu anteontem, nesse episódio do ônibus, como aconteceu ontem na Vila Belmiro, e não era novidade, cara. Santos está 8 jogos sem vencer, a torcida já tinha feito um protesto no fim de semana, então era possível que você evitasse essa tragédia. Nem foi tragédia, né? Graças a Deus não houve uma tragédia, mas evitasse esse episódio lamentável, né? O Gabriel, teve uma vez que eu não pude entrar no estádio com um jornal. Eu adorava ler o Diário Lance aqui em São Paulo. Policial ainda até que esculachou, não pode levar jornal porque vai tacar fogo, etc. Enfim, o risco de um produto inflamável. Como é que os caras entram com tanta bomba no estádio, mano? Eu fico perguntando, pô, às vezes eu não consigo entrar com nada, velho. Uma revista ali monstruosa. E os caras entraram com, sei lá, 100, 200, 300 bombas ali. Então é uma coisa que realmente a gente fica sem saber, sem entender, né, mano? A minha mãe não conseguiu entrar com um pacote de bolacha no estádio. Ela teve que jogar no lixo. É uma piada, velho. Às vezes criançada não pode entrar com cartaz. Cássio, me dá sua camiseta. Então, assim, é o que eu sempre falo, os bons pagam pelos ruins. Por exemplo, o torcedor comum que foi lá para a Vila Belmiro ontem para assistir o jogo do time dele, voltou para casa cabisbaixo, que perdeu o jogo e tal, mas gostaria de voltar para o jogo seguinte, gostaria de ir para a próxima partida, não vai poder por causa de outras pessoas que acabaram fazendo baderna no estádio, né? Como sempre, os bons acabam pagando pelos ruins. Mas que bom que o Inter tem um ingresso popular, porque time que tem a pecha de time do povo, não adianta só na faixa, que nem o Corinthians, time do povo, time do povo. Tem que ter espaço para o povão também, né? Tem que ter um ingresso popular, cara. Tem que ter, e que não seja um ingresso só da organizada. A gente sabe que a organizada paga um preço maravilhoso, mas e o torcedor que não tem ligação nenhuma, que não é nem da capital, vem lá de outra cidade, vem lá de outro estado, talvez? Esse tinha que ser priorizado, né? Para que você possa bater no peito com razão e dizer que é o time do povo, porque senão fica só como palavras ao vento, né? Fica como se fosse uma campanha meio descolada aí da realidade. Se é time do povo, que o povo esteja com o time, né, mano? Com certeza. E a gente torce muito aí que as coisas melhoram. Vamos torcer e vamos rezar que as coisas melhoram. Jimenez, para a gente concluir o nosso bate-papo, como que surgiu o bordão Ô Glória? Velho, eu vou te falar que foi muito natural. Eu gosto de pagode demais.
eu ouço o grupo Sam Prazer, que faz muito sucesso aqui em São Paulo, né? E o vocal do Sam Prazer, ele vinha falando, ô sorte, ô sorte. Eu falei, pô, aí juntei o sorte com o Glória e o negócio já era falado também, não fui eu que inventei essa expressão, mas sempre gostei muito ali de implementar alguns bordões, que nem eu te falei, né? Eu comecei com um forte abraço, mas de fato o Glória ele ganhou um peso muito grande, né? Muito legal abrir, fechar um programa, ou a volta de uma matéria ali do caramba, maravilhosa, aí solta um Glória, a galera já racha o bico, né, velho? Muito legal. Me mandaram até os memes lá da Glória Maria, né? A saudosa Glória, uma das maiores jornalistas de todos os tempos, que era a foto da Glória e ô, Glória! Muito bom, mano, essa figurinha. Com o carisma, se você não foi o criador, digamos, original, mas com o carisma, foi, na minha opinião, o precursor aí do O Glória. Repercutiu, né? Repercutiu mais, consolidou ali pra galera. Jimenez, você citou aí a questão do jornalismo, né? Eu nunca vou fechar. Eu sempre vou dizer que sempre vou dizer que eu sou colorado. Não vou dizer, não torço pro, sei lá, pro Juventude, até que o Juventude tem torcida, mas pro São José. Não torço pro São José, eu torço pro Inter, mas eu vou trabalhar com o Grêmio, vou fazer da mesma forma. Aliás, já faço aí hoje, né? Até tem uma página que depois eu vou te mandar aí para tu seguir lá no Instagram, que fala dupla Grenal, e assim, hoje tem jogo do Grêmio, então a gente vai fazer aí um pré e pós-jogo com a maior honestidade, né? Uma coisa que eu não gosto é tratar o futebol, o Grêmio não tem estádio, o Grêmio não tem mundial. Não, isso não, acho, Aí, não, velho, não gosto. resenha de amigo, de boteco, não para você falar no ar, né? Não para você estar multiplicando ali para várias pessoas, né? Ô, Gabriel, tô meio por fora aí. O Luizito vai vazar, mano? O Luizito vai sair do Grêmio? Então, Gimenez, as informações aí que estão perambulando, inclusive, o presidente do Grêmio ali pegou nos bastidores ali, até uma forma assim, bem estranha. Ele disse que o Soares pode utilizar até uma prótese no joelho e que há um limite. Só não se sabe qual é o limite, mas assim, hoje, depois da partida, o Paulo Calef, o vice de futebol do Grêmio, vai dar uma entrevista coletiva e vai esclarecer alguns fatos. Mas eu diria que uma tendência é o Soares se aposentar. Não sei se vai. Olha, hoje é bem difícil cravar que ele vai até o final do ano. Depois dessa partida contra o América Mineiro aí vai ser vai causar repercussão depois, após a partida aí. Mas caiu como uma bomba, né? Essa questão do Soares aí. Por isso que eu estou te perguntando, porque se com o joelho baleado, necessitando uma prótese, o Luizito já está jogando o que ele está jogando com a camisa do Grêmio, né? Imagina se esse cara não tivesse a lesão, então o que ele não ia estar barbarizando, né? Um jogador fantástico, né? É triste saber que essa história pode ser interrompida, né? Tudo indica que vai ser interrompida, porque um capítulo muito legal da temporada 2023 do futebol brasileiro e sul-americano, essa passagem do Luizito Soares, mesmo na derrota, eu assisti com carinho o jogo lá contra o Flamengo, um absurdo, um placar mentiroso, e o que o Luizito, sem marcar um golzinho sequer na partida, mas o que ele jogou é uma barbaridade, uma facilidade para definir, para arrematar. Agora, é o seguinte, hein? Que ele não vá para Miami jogar com o Lionel Messi, né? Vem com essa miguezinha aí, pô, tô com o joelho, vou aposentar, e daqui a pouquinho tá vestindo a camisa do Miami lá para jogar com o Messi, né? Me ajuda aí, né, Luizito? O que surgiu também, Gimenez, que ele havia reclamado nos bastidores do calendário apertado, da logística e da concentração das partidas. Mas aí é o seguinte, meu amigo, tu assinou o contrato sabendo que ia ter vários jogos, que ia ter concentração e que ia ter a logística. Então, tem uma pulga atrás da orelha aí em relação ao Inter Miami, e ele vai agora para a 27ª partida no ano. No Inter Miami ele joga o quê? 17, 16 partidas no ano inteiro. Então, pode ser digamos... Tá com cheirinho de Miguel. E tá com cheirinho de Miguel. E de Miguel a gente entende, hein? Já que a gente foi enrolado pela história da sogra do VP. Né? No fim do ano passado, o Vitor Pereira, técnico português, veio com o papo de que a sogra, e por isso que não ia ficar, ele ia lá para a Europa cuidar da sogra. Dia seguinte foi apresentado no Flamengo. Luizito, não vem com papo de sogra aí no dia seguinte se apresentar no Miami lá, vai pegar mal para você, hein? Muito bem, esse carisma aí é do Alexandre Gimenez, o nosso entrevistado da Rádio Liberal 102.1 desta semana aí, então, quando for ao ar, você vai curtir então essa entrevista aí
com o Alexandre Gimenez. Gimenez, parabéns pelo trabalho. Você está na minha infância em relação ao futebol. Muito obrigado por atender o meu convite e por bater esse papo super bacana, super legal. Eu combinei com o nosso querido Carequinha aí 30 minutos. Estamos chegando a quase 1 hora. Olha, eu vou dizer uma coisa, a culpa não é minha não, né, Gimenez? Tu fala muito. Falo demais, né? Aliás, a gente está na profissão para falar mesmo, né? Porque a gente gosta de se comunicar. Bate-papo, a resenha também pegou fogo aqui, a gente foi embalando um assunto no outro, mas agradecer aí, grande Gabriel, toda a turma Rádio Liberal. Obrigado pelo espaço, obrigado aí pelo convite para participar aí dessa live, dessa resenha, né? Na verdade, e em breve, quando você publicar, você já me avisa aí para eu poder. Claro. Acabar ali repercutindo. Ih, estão me ligando, rapaz. Deixa eu desligar aqui. Agora não. Mas assim que você publicar, viu, Gabriel? Eu estava desligando aqui que estavam me ligando. Você me avisa aí que a gente já dá aquele show ali nas redes sociais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rádio Liberal. Em breve estou no Sul, hein? Quem sabe a gente não marca aí, tomar um chimarrão, etc e tal. O Corinthians ainda tem 2 jogos aí no Rio Grande do Sul para realizar esse ano. Valeu, Gabriel. Forte abraço, hein? Muito bem, esse foi Alexandre Gimenez aqui no Olho Vivo Liberal FM de Iguaporé. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, Gimenez. Valeu. Ô, Glória! Ô, Glória!